Padre Pina, Santas Menções. Experiência que cada mardespanhense tem. Eu estou apropriando desses talentos, dessas habilidades, e as coisas estão fluindo. Mas tudo é seus, não é meu. O que o padre percebeu, ele está fazendo vocês acreditarem. É a capacidade de tirar você da solidão interior e fazer ser feliz e lutar por tempos melhores. Estamos vivendo muitas pessoas que às vezes aparecem dizendo coisas muito negativas e isso parece que está sendo uma moda. Então meu papel é simplesmente acreditar em você, acreditar no seu potencial, na sua capacidade. Porque como padre, pastor, como membro da igreja, eu acredito na sua capacidade. Ela sendo colocada no momento, na ordem certa, a sua capacidade sendo colocada como um bem coletivo, sem competições, sem espírito de inveja ou ciúmes, você vai dar o que é mais importante. E todo mundo vai perceber. Agora, quando você tem habilidades, competências, e vem à tona isso com vaidades de ostentação, mentiras, manipulações, achando que é melhor que os outros, no final você vai ficar muito amargo por dentro. Por isso, o programa Palavra que Cura e Liberta é justamente nós, todos os dias, sermos examinados pela Palavra do Senhor. Eu posso ter algum conteúdo verbal, algumas palavras importantes que cria motivação, coaching para a sua vida, mas tudo já está pronto dentro de você. Eu, como pastor de almas, cura de almas, eu tenho que fazer me esforçar a ouvir a Deus e pedir ao Espírito Santo que eu consiga tocar nos corações mais endurecidos devido a sofrimentos, dores, decepções, mágoas e tantas injustiças que essa pessoa sofreu. Meu papel é isso, é fazer com que essas pessoas recebam o bálsamo, né? O Espírito Santo. Eu fico lembrando aqui do dia que aquela mulher estava no jantar e chegou por trás e começou a chorar e as lágrimas caíram nos pés do mestre e ela secava com os cabelos, tanta lágrima de dor, de sofrimento. E Nosso Senhor ali deixou ela fazer isso. E de repente ela quebra um alabastro de perfumes e derrama nos pés de Jesus. Isso é muito importante, amados irmãos. Ela deu o que tinha. E além disso, ela tinha um bem precioso que era um óleo de perfume, que era de nardo, feito de essências caríssimas daquele templo em Jerusalém. Por isso, se você for generoso e sincero, tudo vai dar certo para você. Você não pode se comparar com ninguém. E quando as pessoas tentarem, em algum assunto, trazer assuntos de comparações, de conversa fiada, coisinhas assim dos outros, você vai ter que ter uma oração especial dentro de você, falar com o Espírito Santo para desviar disso. Porque mesmo que não seja a teu respeito, mas é a respeito do outro negativamente, vai te afetar. Então você tem que ter boa palavra, boas conversas. E muitas vezes a gente não tem palavras. Quem tem as palavras são Jesus. Mas como assim, padre? Posso passar para vocês hoje um texto do Evangelho, onde Jesus foi posto à prova e ele mesmo, sendo homem e Deus, ele teve que se apoiar não na palavra dos homens, ou na palavra daquele ser opositor, porque realmente há uma intensa luta hoje em quem tem a palavra da verdade, quem está certo, ou então todo mundo está certo e não tem ninguém certo. Muitas mentiras disfarçadas de
amizade, de estímulo. Não, que lindo, maravilhoso, ficou um sucesso. Mas no fundo está dizendo assim, que breguice, que coisa feia. Se fosse eu, faria diferente. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão começando a perceber que não vale a pena continuar manipulando mentirosos, articuladores. Não está valendo mais a pena fazer esses joguinhos. Muita gente está sentindo isso e quer um caminho diferenciado. No nosso jubileu, eu tenho percebido muitas pessoas demonstrando seus conhecimentos, suas habilidades. A nossa Mar de Espanha tendo um ar leve, suave, tanto a nível social, a nível político, religioso. Há uma onda de paz reinando em nosso município, embora ainda há momentos de prova, de tempestades, mas o que está sobressaindo é uma força espiritual sobre a nossa cidade. Haja visto, eu tenho passado pelas ruas e visto cartazes, as pessoas colocando faixas, cartazes, enfeitando suas janelas, cada um colaborando de uma maneira ou outra, todo mundo se unindo, as pastorais, movimentos, os jovens, a banda de música, até os órgãos públicos, comércios, empresários, todo mundo participando dessa novena, desses 9 dias que termina hoje a novena, e nós vamos terminar com a ajuda ainda ao lado de Nossa Senhora das Mercês, a imagem de São Miguel Arcanjo, ao qual nós vamos abençoá-la e consagrar toda a nossa cidade também no auxílio das Mercês, de Nossa Senhora das Mercês, São Miguel Arcanjo e o nosso querido São José, que também temos aqui tão presente, com todos os outros santos que vieram no domingo, na abertura do nosso jubileu. Foi tão bonito, santos, protetores e guardiões. O que são santos, protetores e guardiões? Não são imagens apenas, não somos idólatras. O que a gente quer dizer que a igreja dos justos, aquela que subirá e a do ímpio ficará. Por isso, neste momento, você tenha certeza de que você faz parte do grupo dos justos. Está lá em Malaquias, onde o profeta já dizia: e tu reconhecerás quem serve a Deus e quem não serve. O justo sobreviverá pela fé, o ímpio perecerá. Por isso, em certo momento, meu caro amigo, minha cara amiga, se você está passando por alguma prova, alguma tribulação, eu te digo com todo o meu coração, é vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus é superação. E é isso que eu desejo aqui para a Mar de Espanha, em especial nesse período de encerramento. Amanhã, se Deus nos der vida e saúde, nós teremos de manhã a Santa Missa. Eu espero uma carreata belíssima dos filhos e filhas de Maria, uma carreata que vai percorrer nossa cidade, e nós vamos ter uma grande celebração, que vamos deixar a imagem ali na Nossa Senhora do Rosário, que de tarde lá para 5h30 nós vamos estar aproximando lá da comunidade Nossa Senhora do Rosário, e vamos vir em procissão com carreata, com carro alegórico, com a Nossa Senhora das Mercês, e vamos acolher o nosso arcebispo Dom Gil Antônio, outros tantos convidados, talvez padres, seminaristas. Nós vamos estar indo em direção ao santuário com a esperança de que nós possamos ter um tempo melhor em todos os aspectos. Melhor bem-estar psicológico de cada um, de sentir-se vivo, acompanhado, se sentir sempre cuidado por um Deus que é tremendamente maravilhoso, cheio de amor, e sobre as mãos e proteção de Nossa Senhora das Mercês. Por isso, amanhã nós vamos concluir com a presença do arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, e vamos saindo em procissão. Quando chegarmos no santuário, vai ter a Santa Missa. Após a missa, faremos a coroação à Nossa Senhora das Mercês, e logo após nós vamos sair ao pátio da igreja e escutar maravilhosamente uma das excelentes bandas que eu já conheci, e que se chama 24 de Setembro. Queremos que valorizá-los, porque essa banda é um serviço social, independente de igrejas, de religiões,
de crenças, de cor de pele, classes sociais, capacidades e habilidades para a música. Amigos e amigas, eu trouxe até vocês um texto que chancela e que diz muito claramente como que eu enfrento a minha vida no dia a dia e como que eu penso que como cristão devemos enfrentar as tribulações, as provas e as provações e permanecermos nelas com paz e alegria. Muitas vezes as lágrimas escorrendo, mas o fruto da alegria e da paz que vem do Espírito Santo, daquele que crê em Deus, o crente no Senhor, apropria-se dessa leitura que eu vou fazer hoje, que Jesus também apropriou, justamente ele sendo Filho de Deus, ele ainda não se... Ele fez essa experiência para nos ensinar que no impossível tem que usar as armas e as ferramentas que ele usou neste momento de tentação, de provação. Vamos ao texto de Mateus, capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, Jesus já estava quase que preparando para a missão. Ele ficou escondido um tempo razoável lá em Nazaré com José e Maria, praticando a carpintaria, conhecendo a história do povo, refletindo o que Deus Pai queria dele. Humanamente, ele precisava tomar a direção da missão que teria que fazer, que foi desafiadora, e Jesus então foi como se tivesse feito um vestibular, uma universidade, uma pós-graduação, estrito sensu, doutorado. Concluiu tudo isso, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, porque a razão humana ela é imperfeita, mas a inteligência que o Espírito concede ao homem é a sabedoria. Então ele precisava descobrir quais são os sentimentos que o envolvia, se eram autênticos, se ele conseguiria mesmo enfrentar a missão que o Pai teria para ele, que ele ia descobrindo pouco a pouco. E humanamente ele teve que sofrer todas as maldições sobre si para poder livrar-nos das maldições. Jesus ao deserto. Às vezes a gente pensa que o diabo ele é mais poderoso e a gente dá muita ênfase ao diabo, que nada, né, gente? Se vem tribulação, seja de qualquer viés, se é dos meus erros, meus pecados, de minha ignorância, se é pelo tentador, ou se é pelas pessoas usadas pelo tentador, eu que tenho que permanecer firme na mesma fé, porque eu sei em quem depositei minha confiança. Jesus é meu único e suficiente Salvador. Então vou passar pelas provas. Mas ninguém que segue a Jesus está isento desses sofrimentos e dessas provas, amados irmãos. É impossível. Todos nós deveremos passar. Mesmo Maria, que não tinha o pecado das origens, ela passou o sofrimento mais cruel de uma mãe, vendo o filho sendo crucificado injustamente. Não é mole, não. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. Por isso que eu e você não podemos nem um dia sequer deixar de prestar culto de adoração a Deus. Não podemos nem um dia sequer deixar de prestar culto de adoração a Deus. Você ainda não consegue ser fiel, ter fidelidade na missa dominical. Por quê, meu irmão? O que está acontecendo com você?
não existe justificativa a não ser doenças e enfermidades. Você não buscar forças para o momento difícil das provações que você, inevitavelmente, e eu vamos ter que passar nessa vida enquanto aqui estivermos. Mas se estivermos fiéis, o Senhor será fiel. E o Deus pede o fiel, a nós fiéis, crentes, algo tão simples, né? Pouquíssimo. Levantar o domingo e a missa. Que coisa tão simples. E todas as horas lembrar deles, fazer o sinal da cruz e falar: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu confio em vós, eu espero em vós. Amém. Então Jesus pôs-se em oração, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou-o com muita fome, coitado. Claro, óbvio. E o diabo aproveitou-se da fraqueza, como ele aproveita da minha e sua fraqueza, porque ele espera a hora oportuna das nossas fraquezas para nos derrubar, para nos passar a perna e muitas vezes para nos manipular. Então, por isso que a gente tem que estar sempre em vigilância, vigiar e orar, porque o inimigo é como um leão faminto, devora ao vosso derredor, né? Andando em volta de você, esperando o momento oportuno para te devorar. E o inimigo veio para derrubar, matar, devorar. Continuando aqui, a palavra de Deus diz assim: o jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. E falou para Jesus assim: olha, já que você é o Filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães, meu amigo. Impressionante, né? Reflita bem. Eu às vezes tenho muitas coisas que eu posso fazer, mas não devo fazer. Que eu tenho poder para fazer, mas que eu não posso fazer. Assim, Deus deu a Davi a oportunidade de matar Saul 3 vezes. Ele podia, mas ele sabia que Saul foi ungido, e não toqueis meus ungidos. Então Davi segurou essa prova e falou: não. Colocou a espada na bainha e falou: não vou tirar a vida de Saul. Ninguém ia saber. Ele poderia matar tranquilo Saul e tomar o trono dele e ser o rei Davi. Mas não era a hora de Deus, não era a hora, mas é a hora do diabo, porque o diabo tentou ele também. Assim agora também Jesus, nesse episódio, citando Deuteronômio, aí que eu venho o ensino agora para vocês católicos, nós irmãos e irmãs das igrejas. Quando nós queremos combater o diabo, nós temos que ele usa a Bíblia, e nós também devemos usar a Bíblia. Nós não podemos ser arrogantes e dizer: eu em nome de Jesus expulso. Não, use a palavra para combater, porque o diabo também usa a palavra. Por isso que hoje muitas coisas estão acontecendo nas igrejas cristãs. Muita falsidade, muitos profetas, né? Falsos profetas, pastores, né? Vestes de lobo, revestidos de malícia, de interesses, porque eles não estão usando a palavra, estão usando o eu deles, estão usando subjetividade, sua capacidade racional, cognitiva, e não a inteligência, como diz São Tomás de Aquino. E por isso tantos erros nas igrejas, tanta desobediência, tanta desonra. Mas não é Deus, irmãos, porque é aquela pessoa. Saber distinguir isso. Citando o Deuteronômio, então Jesus respondeu: é preciso mais que pão para permanecer vivo. São necessárias palavras firmes que procedem da boca de Deus. Então Jesus ele vai usar a Bíblia. Mas sendo ele Jesus, Filho de Deus e o próprio Deus, por que ele então usou a Bíblia? Para dizer que hoje nós cristãos precisamos usar a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés na caminhada da escuridão de nossos pecados. Para que assim em pedra alguma tropecemos, amados irmãos, as Sagradas Escrituras. O ideal das paróquias do Brasil, da Igreja Católica,
é que todos os colegas padres e bispos apoiassem os grupos de reflexão, os círculos bíblicos. Não ter medo do grupo de reflexão e círculo bíblico. Nós estamos vivendo outro tempo. Nós estamos vivendo o tempo do encantamento, da ternura, da leveza, da misericórdia, dos discípulos e missionários a caminho, peregrinos da esperança. Nós estamos usando a Bíblia hoje na Lectio Divina. Não é mais naquele tempo onde se usava a Bíblia ou a Sagrada Escritura para a rebelião, a revolta contra a igreja, a revolta contra isso, então para justificar as matanças e guerras. Não, hoje a Sagrada Escritura está sendo usada por homens sábios, inteligentes, homens curados. Nos tempos antigos e também ainda algumas pessoas que usam a Bíblia para se auto-justificar, para condenar, para poder denunciar, não as injustiças, mas denunciar coisas que Deus não quer que faça isso. E eu me recordo aqui agora com vocês, quando aqueles homens justos, homens bons, que pegou uma mulher em flagrante adultério e levaram ela fora da cidade, num lugar vazio, e todo mundo segurou uma pedra. Eram homens justos que queriam cumprir a lei e os profetas. E Jesus estava ali naquele momento. E ele vendo aquela cena toda, ele falou assim: eu preciso mostrar para eles o coração humano. O coração humano é adúltero, é adulterado. O coração humano é maldoso. Fez isso desde a criação, desde a época de Gênesis, do pai Abraão, desde o dilúvio do Egito, do deserto. Tantos reis e rainhas, profetas, tanta gente pecou. E ainda eles vão pecar ainda me crucificando. Será que eles não têm juízo, não? E Jesus começou a escrever na areia. E cada um foi se retirando, fez o autocontrole, a autorregulação, a autocrítica, o autoexame de consciência e viu que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vai então, minha amiga. Vai, filha de Deus. Filho do meu pai, vai, se organize, se endireite, controle seus desejos, suas compulsões, se equilibre e não peques mais. Você está vendo como que a saúde é que nós devemos levar em consideração daqueles que caem e não a sua própria doença ou seus pecados? Atitudes assim que Deus quer nos nossos tempos. E os grupos de reflexão, círculos bíblicos, a Bíblia na mão do povo e a igreja com o rosto do povo. Por isso Jesus citou a Bíblia, porque é tão importante. Faz parte das Sagradas Escrituras a primeira ênfase dentro de uma missa. As Sagradas Escrituras é proclamada antes da oração eucarística. Para vocês verem como que é importante a misa da palavra, uma escuta do Espírito Santo mesmo. Não na minha subjetividade, nos meus transtornos, nos meus problemas emocionais, na ira, no nervosismo. Nós temos que estar sempre atentos e cuidando para que a gente não seja só a palavra que vem dos meus sentimentos e emoções, e nem da minha pura razão, mas que vem da intuição do Espírito Santo dentro de nós, de todo batizado, que tem em si a graça do sacramento, do batismo, pela fé, pela esperança e a caridade, e que nos impulsiona as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, e assim por diante. Tudo está muito, muito, muito bem colocado para que nós possamos ser felizes, bem-sucedidos nas provações, tribulações e tentações. Nós conseguiremos. Mais adiante, Jesus disse: para a segunda prova, o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele o pôs na parte mais alta do templo e desafiou: já que você é filho de Deus, pule. Claro que ele se pulasse, os anjos iam protegê-lo. Mas por que o diabo quis tentá-lo assim, sabendo que ele era Deus? Para que não ficasse vaidoso Jesus. No entanto, ele foi pequenininho, mesmo sendo Deus e grandioso Senhor da minha vida.
Ele se fez pecado sem ser pecador. Ele morreu na cruz, pregado por mim, para me dizer que eu não posso me exaltar, que eu não sou melhor do que ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você? Por que tanta arrogância, tanta falta de respeito? Por que essas discussões, essas brigas? Por que você, querido filho e filha, faz isso com seu pai, com sua mãe? Que isso? Você já viu o que você anda falando com papai e mamãe? Você já percebeu o que você diz quando está nervoso para seu pai e para sua mãe? Você já reparou quanta coisa que você já falou para o seu pai e para sua mãe? É justo? Seja sincero, querido filho e filha, querida criança, adolescente, jovem. Olha o que você está falando. E você, filho casado, filha casada, que tem pai e mãe vivos, você já reparou como que vocês são arrogantes? Vocês podem tomar decisões na sua vida, mas não custa nada comunicar a seus pais, fazê-los informar, fazê-los conhecedores do que está acontecendo com a sua vida. Eles não querem mandar na sua vida, mas eles querem participar da sua vida. Ah, não, mas agora eu sou dono do meu nariz. Será que você não tem que pensar um pouquinho sobre isso? Então, se você está vivendo esse momento assim de autossuficiência, de arrogância, sabe? Pense um pouco, né? Jesus tinha todo motivo para mostrar o poder dele, mas ele achou, não vou mostrar meu poder. Para quê? Eu sei quem eu sou. Então, ele pôs-se à parte mais alta, desafiou Jesus de novo, segunda vez, para instigá-lo. O diabo citou o Salmo 91. Olha como é que o inimigo também usa a Bíblia. É muito interessante. Por que o diabo usou a Bíblia? Porque para ele também é importante. Ia constrangir, ia ameaçar, e era um tipo de tentação para Jesus, porque ele tinha que cumprir. O Salmo 91, ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto a proteção que você não machucará, nem mesmo o dedo numa pedra. Está escrito na Bíblia. Então, você não confia na Bíblia, Jesus? Nossa, que tentador, né, gente? Então, tentei o cuidado também de interpretar a Bíblia ao pé da letra, porque aqui o diabo usou a Bíblia. Então, cuidado também nos grupos de reflexão, nos ciclos bíblicos, para não desviar a leitura bíblica. Por isso que nós temos na Igreja Católica o Santo Magistério dos Bispos unidos em colegialidade. Temos a Santa Tradição e as Sagradas Escrituras. Você não pode ser arrogante. Ah, eu interpretei a Bíblia e o Espírito Santo falou em mim nessa palavra. Porra, mas o diabo também usou e pregou a Bíblia, pregou a palavra, irmão, irmã. E às vezes a gente que é pregador está esquecendo de ouvir o Espírito Santo antes de proclamar. Porque você pode falar de Deus, e muita gente fala de Deus, mas não conversa com Deus, mas não fala com Deus. Não estou julgando ninguém, só que eu vejo muitas pessoas vazias, mesmo sendo crentes. Eu vejo muita gente que tem a Bíblia, leva debaixo dos braços, canta nos grupos de oração, mas não tem a prática da palavra. Eu, padre Dione, também. Não estou falando só dos leigos e leigas cristãos. Não é simplesmente fazer cursinho de Bíblia. Nossa, aquele padre dá uma aula de Bíblia e na paróquia dele tem uma escola bíblica. Que bonito. Vamos ver na concretude. Quando o diabo vir tentar, quando o diabo vir provar, quero ver que uso você vai fazer da palavra. Pode ser feito o uso igual o diabo fez agora. Mas também pode fazer como Jesus fez. Olha, veja bem. Jesus contra-atacou com outra citação de Deuteronômio. Não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como que Jesus apropriou da palavra para derrubar o inimigo. Usou a palavra com precisão. E não deixou que a palavra justificasse os seus próprios pecados. Há pessoas que usaram a palavra não
da Sagrada Escritura, mas de um santo da igreja, que ele se chama Santo Agostinho, sabe? Muita gente usou a palavra ame e faça tudo o que quiser. Nossa Senhora Aparecida do Norte. Isso fez muito estrago na vida de muita gente na Igreja Católica. Porque pegou um pedacinho dessa palavra. Então, se você acha que o seu desejo, suas paixões, como muita gente quando está namorando no início, acha que é amor. Então pode fazer de tudo, tá liberado. Desde que você ame. Nossa, I love you. Gente, eu também me perdi nisso quando eu tinha os 17, 18 anos. Eu lembro que era um motivo para justificar coisas erradas que eu estava fazendo, que ia contra os mandamentos da lei de Deus. Ah, mas eu estou amando, estou fazendo bem, não estou prejudicando ninguém. É muito difícil, gente, se nós não abrirmos ao Espírito Santo, nós humanos podemos usar a razão imperfeita para justificar as nossas tiranias, nossos pecados, nossos egoísmos, nosso carreirismo, nosso querer promover-se, competir. Há muita coisa que pode ser usado para o ego, o narcisismo, a psicopatia. Por isso, muita gente na igreja adoece. E às vezes a religião adoece pessoas, porque não há uma reflexão, não há uma comunidade, não há uma escuta do povo, da comunidade. Por isso que temos que ter órgãos colegiados, tem que ser uma comunidade. Quem falou que aquele grupo que frequenta a igreja corresponde aos católicos de uma cidade? Quantos católicos nós temos em Mar de Espanha? A minha amiga Juscelia falou que é uns 73% de católicos. Não sei, ainda não verifiquei. Mas eu fui dormir com aquela estatística. Ela falou, eu estava em cima lá na minha janela, e ela falou em voz alta lá, nós estamos com 73% de católicos. Falou com um rapaz que estava ali. E eu fiquei com aquilo na cabeça, 73%, vamos supor que seja. A minha igreja frequenta quantos no final de semana? Se eu falar que os católicos de Mar de Espanha decidiram isso, falaram aquilo, a igreja de Mar de Espanha está cheia, corresponde a uma verdade, a estatística de católicos? Eu posso estar satisfeito que todos os católicos estão sendo ouvidos em Mar de Espanha? Eu estou dando oportunidade, eu estou dando atenção e ouvido aos católicos de Mar de Espanha, ou aquele grupo da sacristia, aquele grupo do movimento, da pastoral, do CPP, do CEPAI, ou os frequentadores de missa? Eles correspondem à maioria dos católicos existentes em Mar de Espanha? Então muitas vezes a gente fica se satisfazendo, achando muito vantagem. Ah, o povo está falando, o povo está dizendo, mas me mostra com razão, com o uso da lógica, com o uso da estatística, se há realmente um querer coletivo sobre esta ação. Será que todos os católicos de Mar de Espanha e não católicos querem realmente a reforma e a conservação do prédio? Ou as pessoas dizem, o problema não é meu, deixa cair. Isso é muito sério que o Padre Jones está falando para vocês hoje. Porque a gente baseia muitas vezes nossas estatísticas numa subjetividade superficial e medíocre e não corresponde à realidade de Mar de Espanha. Mar de Espanha é muito maior do que o meu grupinho, do que a minha equipe, a minha equipe. Como se pode dizer em nome dos católicos? Mas o povo não quer missa às 9 horas. Mas o povo não quer missa às 19. Porque a missa das 9 horas é melhor do que a missa das 10. Porque a missa deveria ser às 8, que a missa deveria ser às 7. Mas, de fato, qual é o horário, qual é o serviço da Igreja Católica de Mar de Espanha para atender a 73% dos católicos? Mas eles não participam, mas são católicos, meu irmão. Mas eles não ajudam em nada, mas são católicos, minha irmã. Mas eles nem vêm à igreja, mas são católicos. Eles são gente importante quanto você que está na igreja comigo. Ninguém é melhor do que ninguém. Padre, eu sou católico, mas eu não frequento muita igreja. Ele deve ser tratado com a mesma dignidade, não? Ou deve ter privilégios? O que você acha? Será que deve ter privilégio na igreja? Privilégio que eu quero dizer, sim, claro que quem tem mérito merece
né? É meritório, claro, mas essa é a vida. A própria situação te leva a esses reconhecimentos. Mas você ser discriminatório, você fazer discriminação e preferência, eu como pastor, o que me interessa não é a alma do vivente? Então, e se não for católico e vem a mim, devo atender ou não? Se é uma pessoa que está caída ali, sentindo uma doença chamada depressão, uma angústia, não frequenta a minha igreja, não é cristã, às vezes até mesmo diz que não crê em Deus, mas eu como pastor de alma, eu não devo estar próximo, dar o meu respeito? Ele não é digno do meu pastoreio? Por isso que muita ilusão católica achando que o padre é padre da paróquia X. O padre que pensa que eu sou pároco só de Mar de Espanha, juridicamente sim, está correto. Mas eu sou pastor de almas. Mesmo eu viajando fora do estado de Minas Gerais, há pessoas que esbarram em mim e dizem, benção, padre. E eu sou pastor ali naquela hora. Oi, padre, como que o senhor vai? O senhor faz uma oração para mim, padre? Eu faço. Agora eu vou ficar na jurisdição? Não, eu tenho que ficar olhando as almas. E aí não tem esse negócio que quem doou mais, quem ajudou mais, quem que doou isso, doou aquilo. Se você faz as coisas, doa dízimo, doa bezerro, doa as coisas para a igreja e você quer ser elogiado, então já fala, olha, padre, eu estou doando isso, mas eu quero que o senhor fale o meu nome lá na igreja. E o padre vai falar. Mas se você doa e você, não, padre, eu estou doando de coração, eu não tenho que elogiar você. E eu não tenho que fazer nada para você de favor depois. Eu não te devo nada, porque você faz para Deus, para Jesus, não? Ou eu estou errado? Não sei. Talvez eu tenha que pensar sobre isso, mas eu sou dizimista desde os meus 22 anos porque eu quis. Eu senti impactado pela Bíblia. Independente da igreja que eu esteja. Hoje eu estou em Mar de Espanha. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer para você é isso. Quando nós queremos falar, temos que falar segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, segundo o que Deus orienta, porque nós podemos estarmos equivocados. Nós podemos estar errados mesmo. Então, ser exigente é muita questão de coragem. Exigir o quê? Como que eu vou pagar um batismo? Como que eu vou pagar o ministério sacerdotal? Como que eu vou presentear um padre? Aí tá bom, vamos pensar. Como que eu vou pagar a minha mãe, Dona Ilma, por tudo que ela fez por mim? Como que eu vou pagar o seu Clermont, meu pai, por tudo que fez por mim? Como que eu vou pagar meus amigos que eu conheci no Espírito Santo com tantas coisas boas que eles fizeram? Que ouro e prata pagaria a vida de Jesus lá no Calvário? Pensa bem, querido irmão, o preço de um sangue. Então, às vezes nós somos pessoas muito, eu digo assim, não sei, eu acho que nós somos muito distraídos, a gente não pensa para falar. Às vezes a gente fala e depois, poxa vida, falei. Mas aí não adianta, machucou, feriu. Então nós temos que ter muita atenção, você que é católico, que quer ser católico, seja católico como discípulo missionário, comprometido com a Igreja Católica, independente do bispo que esteja, independente do papa que esteja, independente do padre que esteja. Isso é muito importante, nós somos uma igreja de Cristo. E é por isso que Cristo é o fundador da Igreja Católica, Cristo é o Senhor, Cristo é o único. E é por Jesus Cristo que eu estou na igreja. E é por Jesus Cristo que eu luto pela tradição, pelo magistério, que eu luto para que os bispos tenham colegialidade, unidade, diálogo, respeito, tenham uma unidade. E assim também é por isso que eu luto para que o presbitério, o conselho dos presbíteros, estejam os diáconos, seminaristas, vocacionados, religiosos, religiosas. Que nós tenhamos uma igreja da unidade. Não uma uniformidade, mas que nós tenhamos a palavra de Deus. Vamos meditar a palavra de Deus. Isso talvez vai fazer com que as nossas comunidades eclesiais tenham mais paz entre si, mais beleza e pão, mais partilha, e que os líderes possam ser tão grandiosos que
quando tem eleições nas comunidades, trocas de cargos, você tenha mais 3 nomes para indicar. É igual os ministros da Eucaristia. Como que o ministro da Eucaristia não consegue, com seu ministério piedoso, servir Jesus, segurar Jesus no altar, não consegue me indicar 3 nomes para substituí-lo? Significa que ele não irradiou luz, deixou a luz dentro deles escondido. Tem muita gente escondendo luz para si. Não pode, irmão. Jesus disse lá na Bíblia que quando você acende a luz no candeeiro, é para colocar no alto. Então a tua luz tem que brilhar, filho. Se você é apaixonado pela Eucaristia, por Jesus, pela Igreja Católica, empolga, contagia outros irmãozinhos da comunidade dos 73% dos católicos de Mar de Espanhas, vamos supor que isso tenha. Por que esses 73% todos não estão dentro da igreja, ajudando e partilhando? Por causa do testemunho de quem? A luz de vocês, Mar de Espanhense, de todas as paróquias, Senador Cortes, está escondido debaixo da mesa. Isso não é legal, vai fazer mal para você, vai te adoecer. Por isso que o tentador tentou e provou Jesus. E Jesus repreendeu com a Bíblia, com a palavra de Deus. E continuando para finalizarmos a leitura bíblica. Então, pela terceira vez, para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Nossa, isso aí qualquer um ficaria doido, né, gente? Imagina, você ser dono de uma cidade. Olha, tem gente que disputa as eleições municipais, governamentais e presidenciais e de diretores, céu, né, de empresas, porque os olhos brilham com poder, dinheiro. Mas Jesus então enfrentou essa prova. Vamos ver a atitude de Jesus diante do poder do ouro e da prata, da vaidade, da competição de querer cargo dentro da igreja, competições. Olha o que aconteceu, interessante. Então o diabo transportou até o pico de uma imensa montanha, tentando ser convincente, né? Mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. Então fez a proposta a Jesus. Tudo isso é meu. É interessante o diabo falar que é dele, porque com o livre-arbítrio, ele tem autoridade de influenciar-nos. E você tem liberdade de aceitar a influência dele ou não. Por isso ele tem poder sobre algumas coisas. Porque se você é um empresário, ou um estadista, ou um governante, ou um padre, ou um bispo, ou um papa, você tem uma certa influência e poder sobre as nações, não é verdade? Então, o inimigo pode te influenciar a ser um corrupto, injusto e não pensar nos pobres e nos sem vez e sem voz, não é verdade? E você, com a máquina e com todo o poder que você tem, você, em vez de construir a fraternidade, a solidariedade, você é motivo de briga, discussões e competições e até mesmo coisas ruins que acontecem no mundo do município, do estado, do Brasil e do mundo, né? Nós teremos um risco de alguém lançar uma bomba atômica em algum lugar. Essa é uma ameaça constante das guerras, de tudo isso. E o inimigo, ele tem essa autoridade perante Deus, porque Deus quer que você vá a ele por liberdade. Porque Deus não castiga, não leva para o inferno. Deus só sabe amar. E ele já fez isso na criação, deu Jesus na cruz e enviou o Espírito Santo em Pentecoste. Agora eu, Dione, tenho que decidir. Vou ter o caráter de Cristo? Sim. Quando te fizer raiva, qual o seu comportamento? Quando te fizer injustiça, qual o seu comportamento? Quando falarem mentiras e calúnias contra ti, qual o seu comportamento? Quando te passarem a perna, qual o seu comportamento? Quando te oferecerem propinas ou oferecerem ganhos, quando te oferecerem drogas, quando te oferecerem álcool, qual a sua opção? Então o inimigo vai estar ali. Toma, pega. Isso aí é bom demais, vai te fazer feliz. A felicidade é aqui agora, não existe nada de céu, nem de inferno, nem de purgatório, não existe Deus, larga de ser bobo, curta a vida, essa vida aqui é uma só, viva e divirta. Não, o importante é seus direitos, que isso, ele te desrespeitou, parte para cima, dá espanca, manda matar. Tudo isso são influências diabólicas, mas que são o homem que decide.
Você e eu que decidimos sermos o que queremos. Então o demônio ele não tem poder sobre nós. O diabo não tem poder. Mas quando você tem o poder da palavra, como Jesus usou a palavra, olha o que vai acontecer agora nos seguintes versículos. Tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore, e tudo será seu. Eu adoro o único Deus verdadeiro, e só a Ele presto culto. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Ponto final. Tudo que vem atrapalhar isso, eu rejeito em nome de Jesus. Então Jesus falou assim. A resposta de Jesus foi curta e direta, porque é isso que a gente tem que ter, gente. Nós temos que ter uma palavra curta e direta. Porque se alguém me procura, eu falo com eles. Você quer de mim uma mentira ou uma verdade? Com o Padre Johnny. Eu quero uma verdade, seu padre. Então, eu vou falar. Então, antes que a pessoa venha buscar a mim para poder ser travesseiro, para chorar, para ser um coach, para ser um aconselheiro e que não sei o que, desabafar, eu vou falar. Olha, você dá esse comprometimento porque tem essas situações que você não está sabendo resolver. E outras você está resolvendo por sorte. Mas você devia pensar antes de fazer, porque vai explodir. Então eu tenho que dizer para a pessoa que me procura se ele quer uma verdade ou uma mentira, porque eu já elimino. Padre, deixa para lá, vamos conversar em outro momento. Tudo bem. Deixa a pessoa ir embora, se preparar para vir conversar com o Padre Johnny. Então pense muito bem quando você me procurar. Você seja pela internet, seja pelo Instagram, seja aqui na paróquia de Nossa Senhora das Mercês, ou outros ex-paroquianos, ou quem me encontrar, pense muito bem antes de me procurar, porque eu tenho que ser aquilo que a palavra de Deus me diz. Sim, sim, não, não. Mas com educação, com firmeza, mas eu preciso ser verdadeiro, autêntico, e como Jesus aqui foi. E é importante, Jesus foi curta, a resposta de Jesus foi curta e direta. Sem fazer rodeios e... tadinho, coitadinho de vítima. Não. Curto e grosso. Com educação, mas firme e direto. Não precisa ser grosso com as pessoas no sentido de usar palavras agressivas. Mas você tem que ser verdadeiro sempre. Então pediu o Espírito Santo. Aí Jesus disse assim, caia fora, Satanás. E mais uma vez recorreu ao livro do Deuteronômio para repreender o diabo. Repreendê-lo mesmo com força. Adore somente ao Senhor seu Deus e sirva ao Senhor com absoluta inteireza de coração. Sinceridade com Deus. Sinceridade com o próximo. É isso aí. Não significa que você é um santinho, um milagreiro, um fanático, um intransigente, um moralista, no sentido de ficar apontando o dedo para os outros, julgando. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. A palavra de Deus nunca vai apontar dedos. A palavra de Deus nunca vai condenar. Pelo contrário, ela vai te deixar com sabor na boca, doce, mas quando você engole o rolo da palavra de Deus, como diz em Ezequiel, em Jeremias, em Zacarias, quando você mastiga a palavra de Deus e vai para dentro, se você estiver na injustiça, se você estiver com a mente torpe, se você estiver com pensamentos desregulados, a palavra vai arder, vai fazer você mudar. Porque quem lê a Bíblia com sinceridade, primeiro a ser tocado é a pessoa. Quem proclama a palavra de Deus, o primeiro a ouvir é o pregador. Por isso que tem que se convencer dela antes de pregar para os outros. E Jesus vai finalizando aqui nesse texto de Mateus capítulo 4. A resposta de Jesus foi tão firme, né? E tão bonita. Adorar a Deus em inteireza de coração. Coração indiviso. Fim da prova, então. Chegou o fim. Nossa, que tentação, que provação, né? Mas a Bíblia diz assim, o diabo fugiu. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo tendo fidelidade à missa, tendo fidelidade às suas orações diárias, tendo fidelidade aos seus votos,
tendo fidelidade à honestidade, ao trabalho, à dignidade, à honestidade, você sendo perseverante em seus valores, em seus princípios. Ah, mas todo mundo faz, eu vou fazer. Vai por esse caminho. Ah, mas também isso não é pecado. Vai por esse caminho. Se examine, tenha autocrítica, se analise, procure ajuda de padres, procure ajuda da palavra de Deus, da oração, para tomarem decisões. Porque vai à missa, oriente-se na Eucaristia, escuta a palavra na liturgia da palavra, na Eucaristia, confesse-se, visita o Santíssimo Sacramento, procure primeiro todos os caminhos para você tomar a sua decisão. Isso é bíblico e é o que funciona na minha trajetória de tantas imperfeições e coisas que eu preciso aperfeiçoar em mim, devido ao meu temperamento. Então ele fugiu. E no lugar dele, olha que coisa preciosa, depois dessa provação, depois dessa resistência, dessa fidelidade de Deus, eu quero cumprir a vontade do meu Pai, custe o que custar, por mais que eu não entenda, por mais que eu não veja, por mais que me doa, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Vieram os anjos. Anjos cercaram Jesus e cuidaram dele. E aí? Qual a sua opção? Se você resistir, o diabo fugirá. E depois que você resistir, os anjos descerão do céu e te darão a paz na alma. E você fala assim, graças a Deus que eu não fiz aquilo. Graças a Deus que eu segurei minha boca. Graças a Deus que eu não falei aquilo para minha mulher, para meu filho. Ai, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Estou sentindo um alívio. Nossa, que alívio eu estou sentindo. Ficar calado eu venci. Amém, Senhor. Então fica essa aí a dica de hoje. E convido vocês então à missa às 19 horas. Com o último dia, o encerramento da novena. E com a presença de São Miguel Arcanjo. Que nós vamos ter ali a adoração, né, ao Santíssimo, depois da Santa Missa, com as homenagens, e vamos ter uma adoração para falar isso mesmo que o Padre Johnny falou hoje aqui no programa. Você vai falar para Deus, para que você se mantenha firme. Você está passando por tribulação, ouvi pessoas que escreveram que está passando por tribulações, por sofrimentos. Então é muito bom saber que Deus fala que eu estou falando a mesma linguagem de Deus, que é a linguagem de amor para você, meu querido, que está passando por tribulação, por provação. Deus está agindo, tá vendo? Prova de que Deus trabalha sempre. Não existe coincidência, tudo é providência. Então, eu gostaria que você interpretasse essa live, esse momento do programa aqui na Delta FM, como o próprio Deus revelando que te ama, que te quer forte. Levanta a cabeça, não desanima. Vamos para frente. Chegou a primavera, chegou um pouquinho de chuva para nos acalentar e vamos seguindo. Já está quase chegando o final do ano, tem muita coisa bonita para acontecer. 2025 está aproximando, ano da peregrinação, do jubileu, Peregrinos da Esperança, junto com o Papa Francisco, e vamos rompendo em fé. E o que puder contar com o Padre Johnny, este pobre coração que já está começando a envelhecer, e daqui uns anos Deus vai me levar, eu estarei sempre ao teu lado para dizer, eu creio em você. Mas como que o senhor pode crer em mim? Porque Deus crê em mim. E se Deus crê no Padre Johnny e ainda me dá chance, por que não daria para você? Eu não tenho nenhum privilégio, simplesmente sou quem sou, um pecador em busca da misericórdia de Deus todos os dias. Não tem um dia que eu falo, Senhor, perdão. E não adianta alguém falar, mas o senhor é um padre muito bom. Não tenho consciência de que isso é meu, isso é de Deus. É graça de Deus se eu tenho alguma virtude ou alguma habilidade. É graças a Deus. Mas dos meus pecados sei eu. Por isso que eu falo com toda certeza, Senhor, tem misericórdia de mim, criar em mim um coração novo. Porque pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho, Senhor. Essa é uma consciência. E pela razão e pela fé, eu não abaixo para o diabo. Eu resisti até o fim. Porque ele me prova, me tenta e nos dá tribulação. E eu falo, sai de reto, Satanás, toma tu mesmo o teu veneno. Não me recomende coisas vãs. E assim peço pelos meus irmãos padres no mundo inteiro.
do clero, da Arquidiocese de Fora, de Mariana, Leopoldina e São João do Rei, que é a nossa província, e a minha arquidiocese de origem, a Arquidiocese de Mariana. Eu rezo pelos padres, pelos seminaristas, pelos vocacionados. Não adianta, isso é de mim. Desde criança minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso, e eu vou levar até o fim da minha vida. Eu vou rezar pelos padres. Não importa se eu sou amigo, se eu conheço ou não conheço. Todos temos obrigação de rezar pelos padres e pelos bispos, tá bom? E pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Isso é a nossa obrigação diária. Não porque sou amigo ou não. Não importa. Reze pelos sacerdotes do mundo inteiro. E por isso que nós aqui na novena este ano colocamos uma faixa ali na praça, pedindo pelas vocações, pelo seminarista, pelo nosso arcebispo Dom Gil e todo o clero. É o objetivo. Toda novena e todo jubileu, seja em qualquer paróquia, a primeira abertura tem que ser pelas vocações e pelos padres do mundo inteiro. Principalmente, claro, aqueles que a gente conhece, que está próximo, que a gente tem obrigação. Mas os demais padres do mundo inteiro merecem nossas orações. Por isso, convido vocês hoje para rezar junto a São Miguel, Arcanjo, e também amanhã as nossas atividades. E mais uma vez, soberana Rainha dos Anjos dos Santos, Senhora das Mercês, Senhora da Misericórdia, abençoa, eu te peço em especial, esses meus colaboradores madespanhenses. Esses homens e mulheres que trabalharam e estão trabalhando com afinco os poderes públicos do nosso município, a Polícia Militar, a Defesa Civil, o Conselho Tutelar, os moradores e empresários. Amanhã eu sei que é feriado, mas muitos irão trabalhar, mas pediria que, quem sabe, os nossos empresários católicos pudessem dar essa folga e fechasse todas as lojas, um dia quem sabe. Mas se não for, nós vamos estar rezando por vocês que estarão trabalhando, e a gente espera que, se você tiver tempo, depois das 5h30, que acabou seu serviço, não precisa nem tomar banho, corre para o santuário. Vamos lá, para dar uma salva de palmas ao Deus da vida, ao Deus de Jesus Cristo que ressuscitou, e ao Espírito Santo, a essa fé cristã que carregamos em nós, ó Maria. Então eu peço que a senhora, vendo o coração e a intenção de cada madespanhense, e até mesmo madespanhenses ausentes que estão fora nos ajudando e torcendo, e todos que nos acompanham pelas redes sociais, todas as pessoas mesmo, sem exceção, receba das tuas mãos a bênção, o consolo e a proteção. E já de antemão, ó Maria, eu abençoo a toda essa cidade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Às 6h30 da manhã e às 5h30 da tarde. E no domingo, às 5 da tarde. Aqui no Canal da Família. Novena dos Filhos e Filhas de São José. Edição crepuscular. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé
na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, terceiro dia de nossa novena perpétua, pediremos por nosso trabalho. Nesse dia 23, segunda-feira, rezando por todos os empregados e também por todos os trabalhadores desempregados, nós celebramos, junto com o santo oral da igreja, um santo que eu tenho muito próximo, São Padre Pio de Pietrelcina. Esta figura maravilhosa de um santo aí que morreu na segunda metade do século passado e que de fato deixa uma herança para a igreja mística, devocional e muito profunda. Eu sempre tive a oportunidade de estar muito próximo desde que eu conheci esse santo, justo lá em 2011, quando me coloquei diante das suas relíquias, pude celebrar onde ele celebrava. E de fato vi maravilhas acontecendo que um dia eu posso contar, inclusive aqui. Mas milagres mesmo, coisas extraordinárias, através da sua intercessão. E quando de fato, sabendo que ele era um dos maiores fãs de São José e do Coração Imaculado de Maria, nós iniciamos aqui na Rede Vida justamente uma oração que falava da vida de São Pio, que é uma oração que ele convidava todos a rezar com ele, quando por ocasião alguém pedisse uma oração que era a coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Alguns ainda se lembram que às 11h30 da noite a gente fazia diariamente essa coroinha aqui na Rede Vida de televisão. Pois bem, dia de São Padre Pio, fã de São José, como eu também sou, vamos pedir a intercessão dele, do Imaculado Coração de Maria e de São José, e bora iniciar nessa segunda-feira, rezando pelos trabalhadores e os desempregados, essa abençoada novena. Bora lá. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós e recorremos a vós. A Palavra de Deus. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma.
Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 13. Essencialmente, a palavra de Deus ela está contida dentro de um momento histórico. E a gente vive pelo menos 3, 4, 5 mil anos de uma história bíblica que vai se construindo e se reconstruindo a partir de tudo aquilo que se pensa no momento histórico, mas de uma visão eterna de Deus. E isso é que torna a palavra verdadeiramente inspirada. Hoje nós ouvimos inúmeros relatos de falta de compreensão da palavra de Deus e de uma própria descontextualização. A gente chama isso anacronismo, mas é uma palavra que diz assim, olhar para a palavra fora do seu contexto histórico. Quando nós ouvimos a necessidade de uma mulher virtuosa, a Bíblia fala justamente de todo o trabalho exercido pela mulher, mesmo quando isso não lhe traz um prolabore, ou seja, mesmo quando isso não funciona para fora de casa. Inúmeras mulheres são trabalhadoras do lar, outras tantas fazem a jornada dupla, tanto de ser mãe, de cuidar do lar, quanto também está envolvido nos trabalhos domésticos. Mas aqui a gente lembra justamente e também a bênção derramada sobre todas aquelas mães trabalhadoras que, tendo a oportunidade, muitas vezes a necessidade de estar em casa, cuidando de grandes famílias, aí como foram nossos pais, às vezes nossas avós, nossas bisavós, tem a oportunidade de exercer esse ministério também da vida do trabalho e da transformação das coisas. De fato, a realidade que nos impõe diante de Deus é uma realidade transformadora. É uma realidade em que Jesus, ao assumir a condição humana e ao trabalhar e ao ser reconhecido como filho de José e, portanto, ali construtor, technotron, carpinteiro, como a gente diz, de fato, deu ao trabalho a dignidade da eternidade. Ou seja, como a gente diz, abençoou o trabalho. E abençoou todos os tipos de trabalho, desde uma louça a um varrer de uma casa. E hoje, sobretudo, continua a abençoar maridos e mulheres virtuosos que, ao se comprometerem a cuidarem do seu lar de maneira que dividem até mesmo os trabalhos, mostram ainda mais essa presença de Deus e essa realidade do céu na vida das nossas casas, inclusive nos nossos lares. Ninguém, de fato, é chamado a ser menos virtuoso por fazer um ou outro serviço. É claro que cada um, na constelação familiar, ou seja, na constituição da família, assume de modo muito particular uma experiência, ou seja, um protagonismo. Mas, de fato, o trabalho no lar também é reconhecido, é recompensado, é abençoado por Deus. Mas todos os dias a gente faz uma intensa oração buscando a São José como o grande intercessor dos trabalhadores. Então abençoamos aqueles que mesmo sem um trabalho remunerado, em casa fazem muito e merecem essa dignidade. Mas também, como todos os dias, especialmente neste terceiro dia, a gente quer, de fato, abençoar a vida de cada um daqueles que, buscando trabalho, não o têm. Que por vezes ficam ouvindo a diminuição do desemprego, ficam ouvindo os relatos do crescimento do PIB, mas não vê praticamente e diretamente isso atingir as suas vidas. Por isso nós nos colocamos diante de São José e queremos rezar com ele. Queremos, de fato, fazer essa experiência de amor, de vida, de transformação, aprendendo com ele uma realidade nova, espiritual, que sempre, inclusive através do trabalho digno, a gente chegue ao céu pela força da cruz do seu Filho, mas que ele nos apresenta o caminho da gente, para que a gente possa encontrar verdadeiramente o seu Filho. Vamos rezar um pouco mais com São José.
Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. E no ano de 2015 eu estava terminando as minhas férias e estava numa missa no interior, pertinho aqui de São Paulo. E quando acabou a missa, minha esposa ela foi cumprimentar o padre, tinha umas mulheres conversando, ela foi conversar com elas e eu fiquei sentado num canto assim, oposto ao altar, de onde ela estava. E tinha uma imagem de São José, bem na minha frente. Aí eu fiquei sentado, conversando com a imagem, né, admirando. E aí eu falei, São José, esse ano começando, eu voltando de férias, o que você quer de mim, né, nesse ano de 2015? E aí eu fiquei ali mais um pouquinho, fiz uma oração e saí. A hora que eu saí na lateral da igreja, tinha uma lojinha. E uma lojinha bastante assim, atraente. Eu entrei com artigos religiosos, né? Eu entrei na lojinha e dei de cara com esse terço preto, assim, terço pendurado, né? Terço preto. Aí eu sempre gostei também de terço, já tinha uma pequena coleção. E eu fui olhar o terço. Quando eu olho assim, a imagem de São José. Falei, nossa. Falei para a moça, olha um terço de São José. E virei aqui a medalhinha, terço dos homens. Aí eu perguntei para ela, você tem quantos desse? Ela falou, só temos um, esse é o último. Aí eu falei, acho que São José acabou de me dar a resposta, né, do que eu perguntei para ele agora há pouco. E aí eu voltei de férias, conversei com o nosso pároco da época e ele comentou, realmente, nós não temos o terço como no interior. No interior é muito comum, muitas paróquias, né, tem o grupo de terço dos homens. E aí ele falou, então você poderia começar aqui na nossa paróquia. E no dia 19 de janeiro a gente fez a primeira convocação para os homens, para os amigos, conhecidos. E desde então nós nos reunimos toda segunda-feira, logo após a missa das 19 horas, em torno de 20 horas, e fazemos a nossa oração, nosso terço mariano, e muitas graças já foram alcançadas por muitos homens participantes. E chegamos a reunir no total, estimado nesse tempo todo, em torno de 150 homens já passaram pelo grupo. Então é muito interessante porque essa resposta foi tão rápida e eu falei, nossa, eu vou fazer isso.
E aí a gente tem hoje esse grupinho que participa toda semana, inclusive a gente não para em feriados, em férias. E a gente pode sempre contar com ele, com as nossas orações, ele nos atende rapidamente. São José, rogai por nós e por todos os homens que rezam o terço dos homens. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nesse dia, Senhor, em que nós nos colocamos diante da Tua presença real, corpo, sangue, alma e divindade, na espécie eucarística que nesse momento adoramos, queremos nós pedir a graça e a intercessão para que cada um daqueles e daquelas que se sentem muitas vezes e tendo um trabalho que não seja digno ou não seja reconhecido, a graça do Teu Espírito faça com que os corações de cada um, de fato, reconheçam-se na dignidade do trabalho. E a gente sempre pede por aqueles também que, estando distante do mercado, como eu disse até mesmo na reflexão, ouvindo, olha, o PIB cresceu, olha, o desemprego caiu, batem a porta, entregam currículos, mas não experimentam o sustento